Amém. Tudo bem com vocês? Quem está bem, diga amém. Boa noite. Hoje nós estamos na quarta-feira da família, o nosso último culto do mês de fevereiro. E hoje, meu irmão, eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração no nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 19. Hoje nós vamos aprender um ponto muito importante sobre a vida do homem chamado Zaqueu. Você já ouviu muito falar, mas hoje você vai ouvir diferente. Por que diferente, pastor? Porque tem algo que me chamou muita atenção em alguns versículos no nome de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 1 diz o que? Vamos lá, no nome do Senhor Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia o que, irmãos? Passando. Quem já estava passando ali naquela cidade? Jesus. Jesus estava passando, pastor, naquela cidade. E aquela cidade, meu irmão, iria com ele uma grande multidão. E ali chamou muita atenção do homem chamado Zaqueu, porque o versículo 2 diz assim, ó: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Meu irmão, Zaqueu, ele era um publicano, e ele era também um cobrador de quê? De imposto. Ele cobrava imposto. E Zaqueu, meu irmão, ficou curioso querer ver que aquela multidão estava passando. E quem estava passando junto com aquela multidão? Jesus. E ele ficou tão curioso que ele sobe numa árvore. Mas aí me chama a atenção algo. Nesse versículo 2. Zaqueu, ele era o que, irmãos? Rico. E eu te digo, fisicamente, no mundo natural, o que faltava para Zaqueu? Nada. Zaqueu, ele não foi em busca do Senhor porque estava faltando algo na vida dele. Por que o Senhor está falando isso? Zaqueu era rico. Ele tinha fartura praticamente de tudo. A Bíblia fala que ele era publicano e deixou uma ênfase para nós que ele era o quê? Rico. Então não faltava nada para Zaqueu. Zaqueu, meu irmão, ele não ficou curioso porque estava faltando comida. O filho doente, ele estava doente, a mulher doente, não. Mas o versículo 3 traz assim, uma revelação para nós. E procurava ver quem era Jesus. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele queria ver quem era Jesus. Às vezes você está aí procurando, pastor, eu quero achar Jesus. Ele está aqui. É a palavra de quem? De Deus. Zaqueu, naquele exato momento, ele estava ali, meu irmão, procurando ver quem era Jesus. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa do que, irmãos? Da multidão, pois era de pequena o quê? Estatura. Ele era bem pequeno. Mas ele tinha, pastor, as suas necessidades físicas supridas porque ele era rico, sim. E Zaqueu, meu irmão, não foi atrás de Jesus por causa de uma doença, por causa, meu irmão, que o filho estava doente, porque a mulher estava doente. Você vê que Zaqueu, ele busca Jesus estava curioso, quem era saber. Aquele homem que estava passando com aquela grande multidão. Porque Zaqueu, meu irmão, ele estava o quê? Jesus estava saindo. Ele não estava entrando. A Bíblia diz que ele estava saindo. O versículo 2 diz assim, ó. Olha o versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos. E era o quê? Rico. Mas o versículo 1 diz o quê? E tendo Jesus entrado, eu falei que ele estava saindo. Ele estava entrando em Jericó. Saindo foi quando ele dá as vistas para quem? Para o Bartimeu. E ele estava entrando em Jericó. E ele fica tão curioso. Esse homem reuniu tanta gente. Porque ele provavelmente tinha ouvido falar de Jesus. Jesus curava, salvava, mandava os demônios embora, fazia, meu irmão, o coxo andar. E ele ficou curioso. E aí diz, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. 2.
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e ele era rico. Olha o 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena o quê? Estatura. Às vezes a gente fica procurando, pastor, eu quero ver Jesus, eu quero encontrar Jesus, eu quero estar com Jesus. Tem gente que não conhece Jesus por quê, pastor? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. A Bíblia deixa bem claro lá em Evangelho de João 14:8, para a gente entender o 9, a gente tem que ler o 8, que diz o quê? Evangelho de João 14:8. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe, ele pede para ver quem? O Pai. Porque ele já tinha olhado o Filho. O Filho é quem? Jesus. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, tu mostrar-nos quem? O Pai. Quer dizer, quem vê o Filho, olha o Pai. Pastor, e como que Zaqueu conheceu Jesus? Porque ele ficou tão curioso, ver aquela grande multidão, ele não perdeu tempo. Porque nós estamos tanto tempo na igreja, às vezes nós não conhecemos de verdade Jesus. Tem gente que está na igreja que só conhece Jesus de ouvir falar, mas ele nunca teve uma intimidade com Jesus. Uma intimidade como assim, pastor? De ler a Bíblia, de buscar o Senhor. Porque, meu irmão, nós devemos e precisamos, meu irmão, congregar, ir à igreja, buscar, orar, mas também nós devemos ter o nosso íntimo com Deus, buscar o Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque, meu irmão, tem muita gente que te observa, que olha para você. Você, meu irmão, pensa que você não é observado, mas tem muita gente que olha para você. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da onde? Da terra. Jerusalém, onde é, pastor, que eu tenho que ser testemunha? Em casa. Eu tenho que dar um bom testemunho dentro da minha casa. Se eu não der um bom testemunho dentro da minha casa, como é que eu vou dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque eu faço tudo que é errado dentro de casa. Pastor, onde é a Judéia? Sua parentela. Ó, a sua parentela. É os primos, que muitas das vezes, quando você se reúne com eles, acaba dando um mau testemunho. Ah, assim que a fulana é crente, assim que o ciclano é crente. Pastor, aonde mais? Em Samaria. Samaria é quem? Os meus vizinhos. Os vizinhos que estão próximos de mim. Os vizinhos, meu irmão, que me observam quando eu vou para a igreja. Mas quando eu chego em casa, pastor, parece que eu chego transformado, cheio de Deus, não, cheio do diabo, porque começa ali aquela grande confusão, aquele grande conflito. Por isso que você precisa ter o quê, irmãos? Muito cuidado. Porque, olha o que diz mais, até os confins da onde? Da terra. Aonde você for, você tem que dar um bom testemunho. Aonde você colocar a planta dos pés, você tem que mostrar que Deus está com você. Por quê, pastor? Porque quem estava com Jesus? Quem estava com Jesus quando ele entra em Jericó? A multidão. Uma multidão. Volta lá. Lucas 19:3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da onde? Da multidão, pois era de pequena estatura. Deixa eu falar uma coisa para você. No meio de uma grande multidão, você encontra muita gente. Numa grande multidão você encontra murmuradores, servindo nada de Jesus. Numa grande multidão você encontra semeadores de contendas, servindo a quem, pastor? A Jesus.
em uma grande multidão você encontra pessoas que vão escandalizar o reino de Deus. Mas eu te digo uma coisa, irmão, não olhe para a multidão. Se você olhar para a multidão, você vai ser mais um membro, mais um obreiro, mais um pastor, mais um evangelista. Você vai ser mais um. Porque o mal das pessoas hoje é olhar para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que se chama quem? Ele que tem que ser a tua inspiração. Porque, pastor, a multidão estava entrando junto com Jesus. Zaqueu ficou curioso, e a Bíblia fala o quê? E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E aí, pastor, o que acontece? Ele tira o olho da multidão e olha para quem? Olha para quem? Para Jesus. Versículo 4. Versículo 4. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por onde? Por ali. Ele tira o olho da multidão e olha para quem? Para Jesus. E ele sobe naquela figueira brava para ver não a multidão, mas sim Jesus. Por isso que eu falei que algo me chamou a atenção, que Zaqueu, ele não olhou para a multidão, olhou para Jesus. A multidão você encontra, meu irmão, muita gente fazendo coisa errada na multidão. Porque na multidão nem todos são o quê? Iguais. Nem todos são iguais. Era para ser igual. Mas sabe o que acontece? Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar aonde? Na sua casa. Jesus, meu irmão, conhece todas as coisas, e Ele sabe de tudo. Tudo. Sabe de tudo. Aí você vai lembrar daquela mulher samaritana que foi buscar água. Jesus olha para ela, pergunta para ela que ela teve quantos maridos? Quantos maridos? 5. E o que ela tem não era marido dela. Ela disse: agora eu vejo que tu és um profeta. Mas sabe por quê? Jesus sabe de tudo. Será que alguém falou da multidão: Jesus, aquele que está lá em cima é quem? É Zaqueu? Não. Jesus sabia que ele se chamava Zaqueu. Às vezes o pastor ele prega, aí você pensa: o pastor está contando a minha vida. Não, Deus sabe de tudo. Sabe o que muitas vezes a gente faz? Se esconde. Ele não está me vendo. É um Adão. Um Adão por quê, pastor? O Adão que tentou se esconder entre as árvores, mas Deus sabia onde ele estava. Porque muitas das vezes nós estamos assim, pensando que nós estamos se escondendo. Deus sabe de tudo. Por isso, meu irmão, que quando Jesus chegou naquele local, ele olhou para cima e ele falou o nome dele. Ninguém falou para Jesus: é Zaqueu o nome desse homem. Não, ele disse: olha, ele já sabia que aquele homem que estava lá em cima era quem? Zaqueu. Porque diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar aonde? Em tua casa. E olha o que o Zaqueu faz. 6. E apressando-se, desceu e recebeu como Jesus? Com júbilo. Sabe o que significa júbilo? Imensa alegria. Ele recebe Jesus na sua casa com imensa alegria. Deixa marcado. Vamos em Salmos 102. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com quê? Com cântico. Como que eu tenho que servir o Senhor? Com alegria. Foi assim que Zaqueu recebeu o Senhor na sua casa, com imensa alegria. Por quê, pastor? Porque, meu querido, olha o versículo 7, 19 e 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo:
que entrará para ser hóspede de um homem o quê? Pecador. A multidão faz isso. Ela tenta parar você. Você sabe por quê? Porque a multidão ninguém apoiou Jesus entrando na casa de quem? De Zaqueu. Houve muitos críticos naquele momento. Já viu assim alguém? O fulano aceitou Jesus. O fulano. O ciclano agora é obreiro. Ciclano. O Beltrano agora é pastor. Vai contar outra, rapaz. Por quê, pastor? Porque tem muita gente, meu irmão, que só serve para quê? Para criticar. É o que a multidão fez. Jesus entrando na casa de um homem pecador. A multidão estava fazendo isso, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Jesus entrando na casa de um pecador. Mas eu te pergunto, meu irmão, como que Zaqueu recebeu Jesus? Com imensa alegria. Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou aperto, tendo desejo de partir com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Partir com quem, irmãos? Partir com quem? Com Cristo. Jesus deixa a multidão e vai para onde Zaqueu, porque Zaqueu queria partir com quem? Com Cristo. Mas Zaqueu precisava de alguma coisa. Físico não, porque ele era rico. Zaqueu não buscou Jesus por interesse de alguma coisa. Zaqueu buscou Jesus por quê, pastor? Porque Zaqueu ele queria uma transformação de vida. Viver com Cristo é comparavelmente melhor. Porque isso é ainda muito melhor. E voltando lá novamente, 19:8. E levantando-se Zaqueu, disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes? Quadruplicado. A pessoa, meu irmão, que contra Jesus, ela não é mais a mesma. A pessoa que encontra Jesus, ela não será mais a mesma. Ela é diferenciada. Um homem rico, que tinha muitas riquezas, ele estava dizendo o quê? Que ele queria devolver metade da sua riqueza aos pobres, e se ele tivesse roubado alguém, ele queria devolver quantas vezes? 4 vezes mais. Por quê, pastor? O Zaqueu, ele queria viver o quê? A palavra. Ele queria viver Cristo dentro da sua vida. Pastor, uma pessoa que aceita Jesus e quer viver os planos de Deus de verdade, ela encontrou quem? Jesus Cristo. E nunca mais ela vai ser a mesma. Ela vai ser diferente. Diferente como assim? Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também a este filho de quem? De Abraão. A salvação só pôde chegar na casa de Zaqueu quando? Quando ele quis participar do plano de quem? De Jesus. Para Jesus, meu irmão, entrar na sua casa, não é só você ser um ouvinte, você tem que ser um praticante. A salvação, meu irmão, vem para você e para toda a sua família também. A promessa de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você quer, meu irmão, ver mudança? Mude primeiro. Mude primeiro. Por quê? Porque se eu quero ver a mudança na minha casa, primeiro eu tenho que fazer o quê? Que me mudar. Meu irmão, primeiro eu tenho que viver aquilo que Deus ele tem de melhor para mim. E isso, meu querido, só você pode fazer. A decisão foi tomada por Zaqueu. Em meio de uma grande multidão, ele se destacou. Não só subindo numa árvore, não para olhar uma multidão, mas para olhar o autor e consumador da nossa fé, que se chama quem?
Jesus Cristo. Quem entendeu, diga glória a Deus.